Muito bem, estamos de volta através do São José News, do SJTV Canal 17, direto dos estúdios da Rádio Ativa FM, conversando com o Dr. Anacleto, candidato a prefeito pelo PSC, Partido Social Cristão. E nós falávamos no intervalo sobre a questão da administração. E eu reparo aqui que nos seus tópicos, doutor, o senhor fala muitas vezes em criação de alguns cargos. E eu me pergunto, essa criação de cargos não esbarraria no limite, tanto prudencial quanto o limite máximo, que é de 54%? O senhor não tem preocupação em criar cargos e ter um problema com esse limite de gastos? A cidade passa por uma transformação muito grande, o mundo passa por uma transformação muito grande. Tudo tem que ter um estudo referente a isso. Aqui ninguém quer burlar a lei, tá? Eu não vou ser leviano e falar que vou fazer criação de novos cargos sem ter em mãos todo o orçamento. Até porque você tem uma previsão de queda orçamentária para o próximo biênio aí, 21-22. Agora, o que precisa fazer, o que precisar fazer, a gente vai estar à disposição. Se o município tiver com o setor financeiro confortável, será feito. Se tiver o governo municipal confortável para dar os aumentos necessários que o servidor público precisa e merecem, nós vamos fazer. Por exemplo, o piso nacional dos professores, isso é uma coisa que está em muita discussão e dentro do contexto da prefeitura de hoje, teria condições de fazer. Tá? Se ano que vem tiver, a gente estando prefeito, a gente vai fazer esse mesmo estudo e em conjunto com a nova Câmara de Vereadores fazer o orçamento adequado. A gente não quer extrapolar limite nenhum, não quer ser irresponsável em dizer que vai fazer alguma coisa que não tem condições de fazer no momento. Mas amplo estudo com os nossos técnicos e com a população de modo geral, nós vamos providenciar tudo que for de melhor para a cidade. Mas ainda dentro desse tema específico, eu vejo dentre o seu plano de governo a função da guarda municipal. Então me parece que essa seria uma criação específica, talvez essa tivesse que ser criada, sim, já que o senhor inclui ela em outras tarefas aqui no seu plano de governo. A guarda municipal seria uma atividade que seria criada. Sim, é um projeto nosso, um sonho, tá? Porque com a guarda municipal atuante a gente consegue, por exemplo, equilibrar o nosso sistema de trânsito, né? Educar um pouco as pessoas em relação à forma de trânsito. A gente consegue criar um sistema de vídeo monitoramento de toda a cidade através desse serviço. As brigas na nossa praça matriz, que ocorrem praticamente toda semana, poderiam ser coibidas com o vídeo monitoramento e a vigia do guarda municipal, em convênio com a Polícia Militar. Então, assim, tem muitas coisas vantajosas que nós vamos discutir com a sociedade, o que é viável. Eu não quero construir uma cidade para mim, não. Eu quero construir uma cidade para mim, para você e para todo mundo. É dessa forma que nós vamos ser eficientes no nosso sistema de governo. Um tema puxa outro e a gente entra num outro tópico aqui do seu plano de governo, que é a Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transporte. E aí, dentro do transporte, eu pergunto ao senhor, como é que ficaria a regulamentação dos táxis? Existe muita queixa em relação a pontos de táxi em que as pessoas têm um ponto de táxi numa área e acabam se amontoando, se esse é o termo, ali em frente ao Banco Itaú, por exemplo. O senhor tem algum projeto para a regulamentação de táxi? Seria feita uma licitação? Como é que seria essa distribuição dos pontos de táxi? Remanejamento? Qual é a sua ideia em relação ao ponto de táxi? Então, meu nobre, tudo precisa de um amplo estudo. Tá? A gente sabe que o taxista precisa do trabalho, é o sustento da família, às vezes até de gerações que foram sustentadas pelo taxista. O meu sogro foi taxista, que conseguiu uma renda complementar para a gente poder estar estudando e ter se tornado médico. Né? Meu pai, para quem não sabe, meu pai é soldado da polícia, ou seja, o cargo mais raso, ele só foi a cabo porque aposentou, mas ele a vida inteira como soldado. Então, assim, ele conseguiu uma renda complementar sendo taxista, depois sendo vendedor de tecidos, da qual ele vinha lá de Mongaçu, num Fusquinha, inclusive conheceu São José do Vale do Rio Preto na década de 70. Peão, Vila do Peão, Teresópolis.
sair de Manhuaçu com um monte de tecido para poder vender aqui na região, né? E o táxi foi uma melhora muito boa que ele teve de vida morando na cidade. Tudo que for melhor para a sociedade a gente vai fazer, com amplo estudo, com honestidade, com lealdade e com sinceridade. O que for melhor para os taxistas, para a gente poder estar trabalhando e vencendo essa burocracia, essa desorganização, a gente vai fazer. A gente quer construir uma cidade que daqui a 4 anos você fala assim, poxa, valeu a pena. É dessa forma que a gente quer que as coisas caminhem. Ainda dentro desse tema, o senhor fala aqui no seu plano de governo em relação ao transporte, numa revisão do contrato de concessão com a atual empresa de ônibus, a Aviação Progresso, no que se refere aos itinerários internos municipais. Até porque o itinerário intermunicipal depende do DETRO. Mas por que dessa crítica em relação ao atual contrato de concessão? Por que da revisão que o senhor pensa fazer nesse contrato específico com as linhas municipais? Não é específica, a gente quer fazer a revisão de todos os contratos do município. A gente quer fazer uma grande sindicância e fazer a verificação de todos os contratos e permissões. Assim como da água tem da Produsa, a gente quer fazer essa revisão contratual sido feita e o contrato também, a permissão também com a empresa Progresso é feita. Por quê? Quem usa a Progresso reclama sobre o assunto. Então cabe ao gestor, ao prefeito, ao legislativo, aos gestores das pastas menores também estarem cientes e buscar a eficiência do serviço. Porque não dá para deixar o povo sem transporte. Não dá para deixar o povo sem horário de ônibus ou com horários que não atendem a necessidade da população. Vamos aqui dentro, o senhor colocou isso aqui dentro do tema de obras, a expansão de negócios com renda e emprego, né? Seria a criação de indústria, por exemplo, na nossa cidade. O que a gente poderia criar de indústria respeitando a potencialidade do São José, que é uma cidade essencialmente agrícola, avícola? O que o senhor pensa em termos de expansão industrial para São José do Vale do Rio Preto? Da mesma forma que a gente, para expandir a nossa indústria, a gente tem para expandir a nossa agricultura, para a gente expandir o nosso turismo, a gente tem que organizar a cidade. Então a gente tem que melhorar os nossos acessos, a gente tem que melhorar o nosso sistema de iluminação, a nossa energia, a gente tem que melhorar o nosso sistema de comunicação. Então eu acredito que a gente, reforçando esses tópicos, que é importante para toda a população como um todo, ou seja, você ter estrada decente, você ter energia decente, você ter um sistema de distribuição de água decente e você consegue explorar e trazer indústrias para São José. Não acredito que grandes indústrias venham para cá de imediato. A gente tem um espaço pequeno na BR-116 que poderia virar um distrito industrial e o município arrecadar alguma coisa a mais. Então, assim, a gente entende que o município, se quiser avançar, ele pode avançar dessa forma. Agora, tem as tecnologias, né? Por que aqui não pode virar um Vale do Silício? Né? Por que a gente não pode instalar uma indústria, como já existe em vários locais? Petrópolis hoje tem o maior computador do Brasil. Né? Por que aqui não pode ter nada de tecnologia, onde a gente pode ensinar os nossos jovens que eles podem desenvolver programação e daqui sair um gênio e criar um novo Facebook, ou criar um sistema do Google, qualquer outra coisa que gera muita renda para a cidade e que ajuda o desenvolvimento da cidade. A gente tem que capacitar essas pessoas, capacitar nossos jovens e entender que dinheiro não vai vir só com uma indústria pesada. Não vai vir, São José não vai desenvolver só com uma indústria automobilística, pode desenvolver do ponto de vista tecnológico. Eu conheço crianças de 15 anos que é programador do Google. Então, assim, tem muita coisa e fica dentro de casa trabalhando. Então, tem muita coisa na área tecnológica que a gente pode trazer para a cidade e desenvolver a cidade como um todo. Mas temos que atender que são cruciais na nossa cidade para o desenvolvimento. A gente acabou entrando aqui num outro tema que faz parte do seu plano de governo, que é a parte da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão Econômica. Esse tema tem muito a ver com esse que o senhor acabou de falar.
O que a prefeitura, o que o Poder Executivo pode fazer para ajudar o pequeno produtor, seja ele pequeno produtor rural, seja ele o pequeno comerciante, a pequena indústria? O que o município pode oferecer e o que o senhor pensa em oferecer para essa máquina produtora de pequeno porte, seja da agricultura, seja do comércio? O que fazer? O grande problema do nosso agricultor, do nosso produtor, da indústria do frango como um todo, né, que ela gera aí mais de 4 mil empregos diretos ou indiretos na municipalidade. São José produz quase 1 milhão de frangos por semana e os abates quase todos, então ela tem uma vocação muito grande para a agricultura, isso é fato já há mais de 30, 40 anos que ele tem essa raiz, e também é muito forte na agricultura, né? Na parte avícola você tem grandes produtores, grandes abatedores, que no quantitativo também atendem muito a nossa demanda, né? A gente precisa de dar para o grande produtor, para as indústrias que existem aqui do frango, condições de trabalho, tá? Condições que a sua empresa seja aqui mantida e possa dar o melhor para a sua cidade. Então assim, não dá para você criar frango e não ter estrada, ou a estrada e você não tem ninguém para socorrer, perdão, e eficiência no seu serviço. Porque é muito triste você ver, já morreu frango, mil pintinhos de um dia aí, por conta de energia, né? O prejuízo fica na conta de quem? Do produtor. Então a gente tem que, o poder público tem essa ferramenta. Só mais um minutinho para concluir, que o pequeno produtor, ele tem muita dificuldade de coisas miúdas. Ele tem dificuldade, por exemplo, de um advogado, para poder fazer os documentos para ajudar a aposentá-lo, tem dificuldade de ter um contador. O município pode ajudar em contrapartida com alguma coisa nesse sentido, que é um dos nossos projetos aí, para poder estar colaborando com o desenvolvimento do pequeno produtor rural do nosso município, que é o sustentáculo. Assim como tem muitos, o meu avô foi assim também, um pequeno produtor que sustentou toda a família. O senhor fala aqui, a gente falou muito de gestor, e o senhor fala aqui da Secretaria de Agricultura. Nesse caso, o gestor da sua Secretaria de Agricultura viria do campo, seria algum agricultor? O senhor pensa em aproveitar alguém do ramo, ou esse gestor independe dele ser alguém, um produtor rural? Pode ser um técnico, alguém que tenha conhecimento técnico, mas que necessariamente não tenha passado pelo setor da produção agrícola. Alguma coisa nesse sentido? Ainda não tem nenhuma definição? Eu não tenho uma definição 100%, mas eu tenho alguns nomes que estão em nossa mente. Mas a Secretaria de Agricultura, ela será indicada pelos servidores da pasta e pelo produtor rural, pela população de um modo geral. Se as pessoas quiserem determinada pessoa, determinado técnico, que vá tocar a pasta do jeito que a gente precisa e com a eficiência que o povo exige, é o que nós vamos fazer. Nomes eu não tenho nenhum, eu tenho em mente o perfil das pessoas que eu preciso para trabalhar comigo. Perfeito. Nós vamos a mais um intervalo comercial, 18 horas e 21 minutos. Estamos conversando aqui com o doutor Anacleto, candidato a prefeito pelo PSC, e você assiste essa transmissão simultânea com o SJ News e com o São José News, e com o SJTV Canal 17, direto dos estúdios da Rádio Ativa FM. 18 horas e 21 minutos, Ativa FM,